Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez a gente está aqui no podcast do Spirit Up, da comunidade Cristã Videira. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes hoje recebendo mais um convidado que já esteve aqui conosco, está repetindo a dose. E hoje o tema que a gente vai falar é forte, né, Simone? Forte, igreja. Bom dia, Simone, muito bem-vinda. Oi, gente, satisfação estar aqui com vocês hoje. E a cada quinzena pensamos em temas bem reflexivos e relevantes que venham trazer o que, gente? Mudança de comportamento. Nunca estamos aqui com o sentido de julgamento, de crítica, e sim, que venham desenvolver cada vez mais nossa maturidade, né? É isso. Afinal de contas, nós já somos adultos. E esse tema de hoje foi bem intencional, aqui como nosso convidado gosta sempre de falar, porque, onde nós estamos vendo isso, tanto dentro e fora da igreja, que ainda existem pessoas que não entenderam que o coração das pessoas é um lugar sagrado. É isso. Verdade. Bom dia, pastor Rondinelli, seja bem-vindo. Bom dia. No nosso estúdio. Nós estamos aqui no BS Innovation Hub. Se você também quiser gravar um podcast, você pode fazer um orçamento ou pedir mais informações no e-mail contato@bsinnovationhub.com.br ou pelo nosso Instagram, @bsinnovationhub também, tá bom? Então, bem-vindo, pastor Rondinelli. Mais uma vez eu queria que o senhor se apresentasse rapidamente, né? Falasse aí das suas bebês, das suas 3 bebês, né? Muito bom dia, gente. Eu sou o Rondinelli, como já foi dito. Eu sou coach há 12 anos, tenho uma empresa de treinamento e desenvolvimento pessoal chamada Academia de Mudanças. Sou pastor na CC Videira e sou casado com a Denise e tenho 2 filhas, a Liz e a Zoe. E estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no Spirit. Eu amo tanto o Spirit que se eu pudesse eu morava aqui. Porque são tantas demandas, tantos assuntos. A vida me proporcionou inúmeras ferramentas para me ajudar e ajudar as pessoas a se defenderem de si mesmas. Sobretudo nessa fase que nós vivemos na vida. Então, é isso. Vamos lá. Então, nosso tema de hoje é: pare de atirar para todo lado, isso se chama defraudação emocional. Eita, sentiu aí, Simone? Então, para a gente começar, o que é realmente defraudação emocional? A palavra defraudada significa enganar, iludir. No meio evangélico, essa palavra ficou muito conhecida, né? Associada à emoção, né? Defraudação emocional, como o fato de você prometer alguém ou iludir alguém ou seduzir alguém sem ter o interesse de dar continuidade àquilo, interesse genuíno, interesse de homem e de mulher de Deus. Então, defraudação emocional é dizer que vai fazer, mas não vai fazer, sobretudo no quesito relacionamento. Mas assim, eu até estava conversando com a Simone, né, esses dias, a gente falando sobre esse tema, eu já tinha feito umas perguntas, né? Isso não é, quando você começa a conversar com alguém, né, no sentido de ter um relacionamento, começa a conhecer aquela outra pessoa, e aí conversa vai, conversa vem, isso não é uma coisa natural, né, de 2 adultos que estão ali na intenção de se relacionar? Quando é que eu passo essa fronteira de ser somente uma coisa natural, uma conversa boa, para se tornar uma defraudação? Tem uma coisa, eu estava pensando bastante nisso, né, porque é normal, esse processo é normal. Ele é até necessário. Sim. Ninguém se relaciona com alguém sem se começar conhecer a antes. conversar. Até amizade. Tem que começar em algum canto, mas a Simone, quando eu estava falando, ela falou do coração. Sim. Provérbios 4:23 diz: guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu posso me envolver nessa conversa. Eu devo me envolver nessa conversa, mas meu coração ele tem que estar guardado. Muito bom. E eu tenho um exemplo prático disso. A minha esposa. Eu me apaixonei pela Denise, nunca convidei a Denise para orar comigo. Fiquei observando, comecei a orar por ela em secreto, e no dia, 1
mês depois que eu comecei esse processo, no dia que eu cheguei para a Denise para conversar com ela, ela disse assim, eu não quero saber. Isso é guardar o coração. Porque ela sabia o que eu estava sentindo, ninguém é bobo, ela sabia a minha intenção, mas quando eu cheguei para ela, eu disse, eu tenho algo para conversar com você. Ela disse, eu não quero saber. Porque ela já sabia, mas ela verbalizou aquilo que protegeria o coração dela. E eu falei. E até para não te defraudar. Exatamente isso, para não dar um espaço Isso. que eu poderia estar me enganando, me iludindo e começar o processo de iludi-la. Então assim, eu falo da minha esposa, porque ela, para mim, é o maior exemplo anti-defraudação da vida. Pode ter certeza, eu conheci a Denise antes de me casar com ela. Então, eu conheço o comportamento blindado que ela tem em Deus. Então, você pode sim conversar, você deve sim conversar. É um processo, só não coloque o seu coração na expectativa de que vai dar certo. A nossa expectativa, ela tem que estar no Senhor. E claro, não há como se proteger disso completamente. Sim. Mas há um limite que não deve ser ultrapassado para que não haja defraudação, sobretudo a honestidade das pessoas envolvidas. Eu acredito que nós vamos discorrer mais sobre isso, então eu vou deixar para as próximas perguntas. E olha, queria honrar a vida da Denise por ela estar lhe blindando também. Ela blindou o coração dela e blindou o teu coração. Porque tem muita gente que acha bom vários homens ali atrás, um ou outro ali. E ela, não, isso não é pra mim não. Porque a Bíblia diz, ela é uma mulher que lê a palavra. O que a Bíblia diz de você dar espaço para algo que você não quer? Corta logo. Isso. Muito bom. Exatamente. Mas, gente, isso aí não é muito mimimi, não. Não é muito... Meu nome é Mísia, tá, gente? Mimízia. Pois é, isso não é muito... Não é muito... Mas, tipo assim, se alguém falasse assim, mas era só uma conversa, mas era só uma aproximação, mas isso é só uma forma de eu cultivar mais amizades, e aí se surgir vai o interesse. Não é só assim, a gente não está supervalorizando essa questão? A melhor pessoa para responder essa pergunta é quem foi defraudado. Aí ela vai dizer se é mimimi ou se não é. Muito bom. Então, nós somos adultos, a gente tem que agir como adulto. Sim. Sobretudo se somos adultos cristãos. Existem algumas prerrogativas do Evangelho que elas são inabaláveis. E uma delas é guardar o coração. Quem quiser olhar como mimimi, olha, tá tudo bem. Provavelmente quem vê como mimimi é a pessoa que vai chorar depois. É a pessoa que vai, às vezes, automaticamente, acaba defraudando. Eu tenho um amigo, Misa, que ele diz assim, isso é o demônio do nada a ver. Então, a gente está só conversando. Não tem nada a ver. Gente, poxa vida, nós já fomos adolescentes. A gente sabe que a paixão é a suspensão temporária do juízo. Muito bom. Agora, Muito bom. nós crescemos, vamos agir como adultos. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Agora eu cresci e o resto vocês já sabem. Então assim, né, você me fez uma pergunta simples. Eu fiz um outro podcast em cima da pergunta, eu dei uma palestra. Mas a resposta básica para isso, Misa, Simone, você que está ouvindo é mimimi para quem não está disposto a ser homem ou mulher de verdade. Para se honrar mesmo, né? Isso. Melhor ainda essa palavra, para se honrar. Honrar a si e honrar outra pessoa. Eu pergunto isso, gente, eu estou aqui como aquela advogada, né? Eu percebi. Porque eu pergunto isso, muitas vezes eu vejo, algumas, principalmente no meu GC, que são mulheres que estão mais próximas a mim, isso acontecer de homens, começarem essa conversa, começarem até elas mesmas, começarem uma conversa, se aproximarem e tudo. E aí o cara vai, fica conversando, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá, como foi seu dia? E às vezes elas mesmas falam assim, Mísia, mas por enquanto ele não tem interesse. Uma delas, por exemplo, foi para uma cafeteria com um desses, E aí eles começaram a conversar, foi só uma conversa, teve
né? Nada assim mais do que isso. E ao conversar conosco, ela falava assim, mas eu acho que ele não tem interesse. Aí a outra disse assim, como é que uma pessoa passa 4 horas da vida sentado numa cafeteria, conversando contigo e não tem interesse? Pode ser sim. Por que não? Mas a questão, Simone, é que a mulher, ela é mais fácil de se iludir. Porque é muito com essas carência, coisas, né? A carência Eu acho que emocional também tá envolvida. existe muito isso, né? Da mulher se envolver mais rapidamente com isso. Por isso a minha preocupação da gente não tratar essas coisas de forma leve, ou que não tem nada a ver, ou que isso é besteira, ou que não, isso aí foi uma coisa que aconteceu, isso deixa pra lá. De tratar realmente essas coisas, né? Isso é um ponto importante. Outro ponto, a gente vê isso acontecendo muito de homens com mulheres, né? Homens que vão conversando, de repente somem, né? É. Aí, mais lá na frente, meses depois, fica, oi, sumida, né? Enquanto isso, ele também tá com outra. Exatamente. Fazendo a mesma coisa. Não, e quando liga dizendo assim, sonhei com você, que é para puxar assunto. Aí você isso diz assim, sonho é departamento do José. Revelação do sonho não é comigo. Olha aí, gente, O golpe aprenda. tá aí, né? O Cai golpe tá quem aí. quer. Sonha departamento para José do Egito. E assim, eu sei que nós vamos falar sobre isso, mas eu quero dar evidência. Também tem mulher que faz isso. É isso, era a próxima pergunta. As mulheres podem defraudar, pastor? Coloca logo aí no mesmo pacote, homem e mulher. Pode. A coisa melhor é essa, colocar no mesmo pacote. Sim. Tem mulheres que têm instinto de leão, que caçam e que iludem. Aí quando pega um homem fraco, aí o negócio fica um pouco mais complicado. Me permita voltar um pouquinho na história da cafeteria, onde eu quero evidenciar algumas coisas. Tem interesse? Tem. Ok? Tem. Falemos a verdade. Ninguém se dispõe a conversar 1, 2, 3, 4 horas sem ter interesse em alguém. Verdade seja dita. Mas interesse em quê? Certo? Interesse em quê? Será que, agora eu vou exagerar do exagero mesmo para a glória de Deus. Será que a pessoa olhou aquela pessoa com os olhos de alguém que pode construir alguma coisa? Existe um sistema pessoal que eu vou chamar aqui de antidefraudação. O que nos atinge primeiro? É o visual. Sim. Ok, eu vejo, então caramba, elas, certo? Depois tem o comportamental, que é uma segunda etapa que, na minha opinião, era que deve ser vencida. Sim. Porque toda serra de longe é bonita. Toda serra de longe é uma maravilha. Quando você chega perto, você percebe que tem pedra, que tem árvore cortada. Para você subir não é tão fácil. Há um ditado que diz, de perto todo mundo é feio. Então, interesse em quê? Eu, Rondinelli, apoio esse encontro, desde que haja uma pesquisa anterior. Que tipo de pesquisa? É conversar com outras pessoas? Não. É observar o comportamento das pessoas. Eu, inclusive, quero terminar falando sobre isso. Eu sei que vocês vão me dar a oportunidade para terminar. É como se fosse uma segunda fase da cafeteria, né? Isso. A primeira fase é a que você conhece, a que Isso. você conversa. Eu estou ali perto de todo mundo, eu estou no ministério, eu estou na Com igreja. seus amigos. Então eu né? estou observando. Por quê? Porque os meus olhos, eles estão voltados para o futuro. Uma prerrogativa de nós sermos adultos é que nós não temos mais tempo de errar. Não temos. Agora, Já erraram. desculpa, Simone. Muitos já erraram, muitos já Isso. estão indo pro segundo, ou pensam em ir, ou não pensam. E tem muita gente também que está cheia de feridas, né? E como tem feridas, não querem descascar aquelas mesmas. Que se for, Termina sangrando. sangrando de novo no mesmo lugar, Sim. né? Então, Eu sei que você vai seguir, mas permita-me terminar o raciocínio Sim. claro. com outro tipo de defraudação que não se percebe. É o cupido. Por exemplo, a menina volta para a pessoa aí diz assim, eu acho que ele não tem interesse. Primeiro, ela está tentando se defender. É crença dela. Ela já Sim. passou por algumas coisas na vida e assim, quando eu disser ela, ele, eu estou falando ela porque foi o exemplo Foi, que sim. citou, Sim. mas tanto faz. Eu também já atendi homens que foram defraudados e funciona da mesma forma. Então, quando ela diz ele não tem interesse, ela está querendo
se defender de algo. Tá tudo certo, melhor seria se ela não falasse. E o defraudador cupido é a pessoa que diz assim, mulher, tu acha que ele te convida para conversar contigo. Ele conversa contigo durante 4 horas e ele não tem interesse. O que é que essa pessoa está fazendo? Ela está apoiando uma defraudação, ou seja, também é um defraudador. Às vezes quer incentivar, porque eu quero que o Léo tu é casado, Léo? Não. Só tá na pista? Tá namorando. Tá namorando. Tá namorando, graças a Deus. Então vamos tirar o Primeira Léo. sempre. Continua assim. Glória a Deus. Vamos supor que o Antônio, Sim. ele quer namorar com alguém. Comigo, pode fazer. Pronto, Eu tô de contigo, boa. Mísia, vai na tua fé. Vamos supor que o Antônio quer namorar com a Mísia. Antônio, eu tô aqui, viu? Partiu, Antônio. Partiu. Vai na tua fé. Pode vir, vem pra cima. Aí a Mísia vai. Gente, em nome de Jesus, presta atenção nisso. Isso também é defraudação. Aí a Mísia vai compartilhar com a Simone. Certo. E a Simone conhece a Mísia, sabe que a Mísia é uma mulher de Deus, está aí no ministério, está buscando, está orando, esperando a sua bênção, seja lá qual for a bênção, né? Não estou falando só de relacionamento. Aí a Simone vai e apoia. O que a Simone está fazendo como amiga? Ela está contribuindo com a defraudação, porque ela não conhece também a outra pessoa. Então, Rondinelli, qual o papel da Simone anti-defraudação? Mísia, vamos orar. Mísia, vamos orar que Jesus revela para Mísia esse homem, tira as máscaras, se tem máscaras. Deus, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É um sistema defraudante que falta intencionalidade. As pessoas apoiam, e eu entendo, igreja do Senhor. Pelo bem que a gente gosta da pessoa, inspire, né? eu quero ver o bem. Mas nesse negócio de ver o bem, você acaba colocando na cabeça das pessoas aquilo que elas não estão enxergando. Mulher, olha Mísia, mulher, tu conhece o Antônio, olha o jeito que ele olha para ti. Olha, já dizia o profeta Raimundo, em boca fechada não entra mosca. Bom, isso é uma adagem popular e eu não sei quem é o profeta Raimundo, foi só para parecer inteligente. Mas aí, Rondinelli, deixa eu te perguntar. Digamos que a Simone conhece profundamente o Antônio. Uau! Digamos que a Simone vê o dia a dia dele, conhece o GC dele, conhece como ele é e sabe que ele é uma pessoa bacana, maravilhosa, de Deus também. O papel da Simone nisso, de me incentivar, digamos assim, continua sendo uma defraudação? Olha, eu prefiro que a Simone não diga nada. Certo. Ou então, Ronde, com licença, eu diria o seguinte, eu conheço ele, sei, mas precisa ir no mais profundo. E o mais profundo, quem vai entender é você. Meninas, pessoal, inspire up. Vamos falar a verdade, a gente passa anos com a pessoa. A gente se casa com a pessoa e a gente não conhece. Inclusive é o tema de algum podcast que Vem vem aí. pela frente. Então, vamos pelo menos fazer a tarefa de casa no quesito antes de me relacionar. Não seria muita pretensão e seria um tremendo engano da nossa parte, eu vou incluir nós três, dizermos que se fizerem o que nós estamos dizendo vai dar certo. Pela falta do conhecimento genuíno de quem é quem. Sobretudo quando vai para a mesma casa. Mas existem sinais. Nós estamos falando dos sinais. Sim. Esses sinais, eles precisam ser respeitados. E nem sempre o que a gente, ou nem sempre o que se mostra é a verdade. Nem sempre o que você está vendo, aquilo é a verdade. Por isso que tem que investigar, tem que orar muito, para que Deus revele. E Deus não é homem para que minta, Ele revela mesmo. Agora você tem que esperar um pouco. Isso. Tem gente que ora agora, não, Deus já respondeu, calma. Deixa Deus fazer as situações, a família. Quem é essa pessoa na família dela? Isso. Também? Isso. E eu acho que é importante também cada um fazer a autoanálise do seu relacionamento anterior. Sim. O que deu errado, por que deu Ela errado, repetir, quais né? foram os sinais que você viu naquela pessoa e que você propositadamente ignorou para continuar aquele relacionamento.
né? Para ir em frente naquele relacionamento. Então, o que é que você também deixou? Tem coisas que você realmente deixou de ver pela circunstância, ou porque foi pouco tempo, ou pouco convivência, de uma certa, ou a pessoa escondeu realmente e você não conseguiu ver. Mas tem muita coisa que a gente consegue ver, sim, e a gente ignora esses sinais, né? Em prol de um relacionamento, em prol de um sentimento, muitas vezes, em prol de carência ou de um compromisso. Ah, mas eu já afirmei o compromisso, eu vi isso depois, né? Então, mas o compromisso mais sério realmente do casamento, que é para ser indissolúvel, né? A gente não presta atenção ou não valoriza esses pequenos sinais. Muitas vezes são pequenos, outras vezes são maiores, mas eu fiz essa autorreflexão quando terminei meu casamento. Tipo, por que deu errado? Por que eu passei por isso? Por que eu fiz passar por isso? Né? Então, para que o meu próximo relacionamento não tenha essas mesmas feridas, né? Essas mesmas cicatrizes repetidas. Quantas vezes eu vou cair no mesmo erro para eu aprender? Basta uma. Eu caí num erro, realmente, por escolha minha mesmo, e depois eu percebi que eu podia ter evitado esse erro. E eu estou evitando até agora, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente também. Quem nós somos, esse autoconhecimento, esse conhecimento de Deus também, para você entender o que Deus tem para a sua vida. Deus não tem meramente uma coisa ali mínima, básica, chata, ou que não é do seu tamanho. Né? Então, é maior do que a gente pensa. Se eu sou uma mulher incrível, que eu sei que eu sou, eu quero um homem incrível. Verdade. Isso é maturidade, né? Se todo mundo pensasse assim, a história do cometer o erro uma vez é aprendizado, mas cometer 2 vezes é falta de inteligência. Né? É muito importante isso. Deixa eu só falar aqui uma coisa, já que a gente fala bem sobre isso. Uma coisa que eu vou observando nas redes sociais. Queria assim que você esclarecesse isso aqui. Às vezes, você curte a foto de uma pessoa. Só ali, aperta o dedinho. Tum, tum. Gente do céu. Aí a pessoa pensa assim, epa, tá na minha. Curtiu minha foto, eita, ela tá me dando esperança, ela tá na minha. E aí, é aí que mora o perigo. E às vezes você curtiu 30 fotos naquele feed, né? Então eu vejo a carência, a pessoa está tão carente, isso eu falo para mulheres e homens, que uma curtida que não tem nada a ver, foi só para ali, para ajudar, na incentivar a postagem, até o que a pessoa escreveu. E a pessoa já acha assim, essa tá na minha. Eita, olha aí, começa a dizer para um, começa a dizer para outro. Aí o outro defrauda, eita, cara, tá mesmo, ó. E aí começa, é um sistema, né, gente? É como você disse, Simone, é muita carência. A gente fala muito de carência e pouco fala da solução. Preencha-se em Deus, gente. Existem tanta coisa para fazer. Uma curtida pode significar alguma coisa, mas também pode significar nada. Temos aí a pessoa que curtiu e a pessoa que recebeu a curtida. Porque o outro também tem uma estratégia no Instagram. Uma curtida, 2 curtidas, 3 curtidas é estratégia de defraudação. Às vezes pode ser uma estratégia de conquista. Também não vamos colocar todos dentro de uma mesma sacola. Eu conheço um casal da nossa igreja que casou através de uma curtida. O gatilho foi uma curtida no Instagram. Mas só que houve um processo. Não foi aquela curtida que iludiu. Eu gosto muito. E eu vou defender isso. O apóstolo Paulo diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Tanto o homem como a mulher cuidam em agradá-lo. Então, quando a pessoa ela se ilude com isso, né, a despeito da carência que nós já falamos, é porque ela não está se ocupando com outras coisas. Ela não está cuidando daquilo que deve ser cuidado. Mísia, Simone, Inspire Up, Inspire, você que está ouvindo isso, pensa comigo o que é cuidar das coisas do Senhor. Gente, existe uma saúde para cuidar. Existe uma família para cuidar. E família que eu estou dizendo, pai, mãe, irmãos, morando ou não juntos, tem que ter cuidado.
Ou filhos, existem né? filhos Filhos a e serem netos. Ainda cuidados, tem netos também. existe trabalho para ser Isso, cuidado, tanta coisa para fazer que vai colocar minha cabeça nas coisas do Senhor, porque eu trabalho para o Senhor, ele não é vão. E o Senhor devolve. Colossenses, tudo que você fizer, faça como se fosse Para o Senhor. para o Senhor. Como eu não me ocupo com isso, então eu estou de olho em outras coisas. Eu estou Mas o que faz Muita preocupado. distração, né? Se eu me preocupo em cuidar das coisas do Senhor, Focado. eu tenho mais o que fazer. Então eu estou cuidando das coisas do Senhor. É o melhor bem que o Senhor me deu, a minha vida. Então eu vi uma curtição. Fulano curtiu, Antônio curtiu, feed de mim. Glória a Deus, olha, Antônio curtiu. Antônio é um camarada legal. E eu estou cuidando da minha vida. E aí ele curte outra coisa. E aí ele joga um comentário. Quando ele jogar um comentário, aí tem a esperteza de quem está lendo o comentário. Dar continuidade ou não. Sim. Para que eu não me defraude, eu enquanto receptor, e para que eu não dê a outra oportunidade de ser o defraudador também. Muito bom. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Por que eu falei isso? Anticarência. Se você estiver ocupado, cuidando do seu trabalho, da sua saúde, da sua alimentação, da sua família, etc, etc, você não tem tempo para pensar nisso. Muito bom, viu? E também, ó, eu acredito que quando você não tem tempo para pensar nisso, você também já tem uma maturidade e uma responsabilidade com o seu próximo, né? Por mais que a pessoa, me deu uma curtida, poxa, eu vi aqui rapidamente, ele me deu uma curtida, mas eu estou fazendo tantas coisas e eu tenho tanta maturidade para entender que isso pode ser só uma curtida ou não, pode ser algo mais, que se for algo mais, ele vai chegar, né? Esse mais vai chegar. Então a gente tem que, eu acho que é esse tempo que a gente tem que também ter sempre em mente que ele vai acontecer naturalmente, né? Deixa acontecer naturalmente, deixa acontecer. E vai orando sobre aquilo, mas não fica paranoia. Tem até um louvor que é assim, né? Deixa acontecer naturalmente. Não sei quem é o ministério que canta. É do mas... Egito, viu? Da praga do Egito. Meu Deus, o ministério da praga. Gente, como é que a gente pode finalmente, pastor, alcançar essa responsabilidade com o afeto, o coração do outro? Eu estava na expectativa elevadíssima para responder essa pergunta. Eu vou dizer duas inspirações bíblicas, tá? Vou dizer a primeira, essa era para eu ter lido antes, mas eu não li. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 3, 4. É aquela coisa, antes de ler eu vou relembrar, nós vivemos pela palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai ser a orientação, o guia. Mas eu tenho uma pegada nova dentro desse tema que talvez as pessoas não tenham enxergado. Eu vou explicar por quê. Mas antes disso, 1 Tessalonicenses 4, 3, 4. Vocês estão a par das orientações que estabelecemos da parte do Senhor Jesus. Deus deseja que vocês vivam uma vida pura. Afastem-se da promiscuidade sexual. Versículo 4. Aprendam a apreciar e dar dignidade ao corpo, não abusando dele, como é comum entre os que não conhecem nada de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3, 4. Repete a pergunta, Misa, para ser bem didático, a gente fazer um corte bonito disso. Como é que eu posso alcançar essa maturidade e essa responsabilidade com os meus irmãos nessa área do afeto e do coração? Pronto. Eu vou ler aqui Eclesiastes 3 e depois eu trago a resposta. Tá? Há tempo de nascer, começa dizendo assim: nessa vida tudo tem seu tempo. Há um tempo para tudo. Aí diz, tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher, de matar, de curar, de destruir, de construir, de chorar, de rir, de lamentar e de se alegrar. E aí o sábio continua com isso. Proteja o seu coração e sobre todas as coisas, respeite o tempo. Eu explico. Senão, nós vamos nos blindar também. E pronto, agora aí vai me defraudar, então eu não vou sair para tomar o café. Todo mundo discute. Pronto, acabou. Então, gente, é o seguinte, a vida agora é viver para Jesus e esperar a eternidade. Ninguém pega na mão de ninguém, irmãos. Não é disso que nós estamos falando. Sim. Porque quando eu digo eu guardo meu coração, eu posso sair para conversar com alguém e ter meu coração guardado no Senhor. Eu não só posso e devo.
Tá vendo, Antônio? Pode vir. Eita, Antônio, vamos descobrir quem é esse Antônio. Será que isso é profético? Isso não? Eu acho. Nós estamos vivendo aí um tempo aí, a nossa igreja profética, né? Meu Estamos Deus. fazendo a coisa certa, já profetizando. Amém. Então, há uma inspiração bíblica quando eu falo de respeitar o tempo, mas por incrível que pareça, eu peguei essa inspiração de um homem chamado Napoleão Hill. Bom, Salomão falou, mas foi a virada de chave de Napoleão Hill que me deu essa ideia. Napoleão Hill, ele não se intitulava cristão, pelo menos em todas as suas literaturas, embora ele falasse muito de Deus, ele não se intitulava cristão. E eu acredito que na década de 20, ou foi na década de 10, ele escreveu um livro chamado A Lei do Triunfo. Lei do Triunfo. O que é triunfo? É alcançar uma vitória na vida. E ele vai falar de diversas áreas, Simone e Misa. Tem uma parte que ele vai chegar no relacionamento. E ele vai dizer, uma das leis do triunfo é você respeitar o tempo. Salomão tinha dito isso muito antes de Napoleão Hill. Mas ele vai trazer para o relacionamento. Ele vai dizer assim, olha, conheça as pessoas, mas vejam como elas se comportam com a sua família. Vejam como elas se comportam com relação ao dinheiro. Vejam como elas se comportam com relação ao tratamento das crianças. Vejam como elas se comportam quando outra pessoa recebe uma notícia boa. Vejam como ela se comporta quando ela está sozinha. E aí ele faz um compêndio de observações dizendo, respeite o tempo. Talvez a pergunta mais complexa e impossível de responder nesse momento é, que tempo é esse? Eu não sei, mas existe uma coisa chamada prazo. Eu, Rondinelli, rodei 6 meses até conseguir namorar com a Denise. Ela me observando. Ela nem leu Napoleão Hill, mas ela leu a Bíblia. Sim. E ela prestou atenção em tudo que eu me comportava. Bom, perfeito não serei, ninguém será. Mas ela pelo menos não se iludiu. Nós estamos completando 10 anos de casado esse ano e eu tenho buscado melhorar a cada dia. Ela é a melhor pessoa para responder isso, né? Amor, depois vem aqui falar sobre minha vida. Ei, observe. E sobre outras coisas também, tá, Denise? Pode vir, será ótimo. Observe, sem querer se enganar. Sabe aquele filho que quer convencer a mãe de comprar uma impressora, mas ele não precisa da impressora? E a mãe acredita? Não se engane. Ei, não devolver o troco de R$2 é desonestidade. Não atender a mãe de bom grado quando ela está doente é desapego à família. Não se engane. Se acontece agora, acontece depois. Não tratar bem o garçom. Não tratar bem o garçom. Não ser gentil. E você percebe isso numa saída disso? Não. Nem sempre na primeira. Tem que ter várias. Né? Várias saídas. Eu estou ali no ministério. E repito, fazemos tudo isso. E ainda precisamos contar com a bênção de Deus, de verdade, para que haja novas reflexões nesse caminho. E para que não sejamos vítimas dessa tão falada nos últimos anos defraudação emocional. E ainda tem uma coisa aqui que eu estou pensando, o coração ensinado. Sim, sim. Será que essa pessoa, isso eu falo para homens e mulheres, tem um coração ensinado? Diante de uma situação, como que ela vai se comportar quando se pede para ela ter um coração ensinado? Porque dentro do casamento, se não tiver um coração ensinado, eu sei de tudo, eu é que digo isso. Nunca vai ser dessa forma. Nunca está disposto a mudar, a ser ensinado, a ver aquela situação que ela pode ser vista de outra forma, aprendida de outra forma. Isso eu falo porque aqui, já estamos aqui, eu e Misa, já passamos pelo primeiro relacionamento. E a gente sabe muito bem que nós também erramos. Não podemos culpar só as pessoas, o outro, mas nós também, porque na hora que termina o casamento, os dois são culpados. Né? Então é isso que a gente falou aqui. É preciso muita reflexão, mas hoje eu vejo o quanto é importante dentro de um casamento, dentro de um namoro, você ter um coração ensinável. Porque de repente você está ali com aquela mente tão encrostada ali, não, é isso e isso não muda. Quem sabe? Está errado. Você recebeu às vezes uma missão e ali você está com a missão, não, isso aqui não está certo não. Será? Pois é.
Bom, por último, tá terminando. Como é que a gente ouviu aqui algumas estratégias, né, inclusive que a Denise usou para se guardar e proteger, né, seu coração. Quais são, depois da oração, de você colocar realmente os seus sentimentos e o que você espera em Deus, essas expectativas, né, e esse afeto que você tem no seu próprio coração, de você guardar em Deus e você orar, quais são as outras atitudes de forma prática que a gente pode fazer para se resguardar mais? De forma prática, quando você vai a Gramado em tempo de frio, o que é que você põe na mala? Casaco, né? Bota. Você vai preparada para estar em Gramado. Quando você estiver se envolvendo em qualquer espécie de conversa, coloque na sua mala que é só um momento, que não significa que é um casamento, que não significa que é uma vida toda. Quando eu saio com alguma amiga, eu não crio expectativa de viver o resto da minha vida com ela. Quando eu saio com um amigo, ou vice-versa, entre homem e mulher, eu também não posso criar essa expectativa. Tem uma fórmula que eu uso muito no desenvolvimento pessoal. A frustração é igual à expectativa menos o resultado. Ou seja, se a minha expectativa é 10 e o resultado é 2, a minha frustração é 8. Agora, se a minha expectativa for 0, independente do resultado, a minha frustração ela vai ser diminuta. Eu não estou ignorando o fato de sermos seres humanos emocionais, de sentirmos. Podemos sentir tristeza, podemos não avançar. Eu conheço gente, eu conheço pessoas dentro do campus online, jovens, adultos, assim como nós, que se envolveram em relacionamentos, mas que, para não se afastar de Deus, acabou esse relacionamento. Por quê? Porque levou em sua bagagem o Espírito Santo de Deus, preparado para não ser iludido. Tudo indicava que ia dar errado. Então ela preferiu o Espírito Santo. Chorou alguns dias, sofreu, porque ninguém é de fé, mas ela sobreviveu. Prepare-se e faça questão de evidenciar. As principais armas são: ore genuinamente. O que eu falei, cuide das coisas do Senhor, mas tem essas coisas práticas. Então não é uma coisa de falar, sabe, Misa? Sabe, Simone? Ele não quer nada comigo. Fica calado. Não fica falando nada para ninguém porque você quer criar expectativas. Às vezes você quer encorajamento para aquilo que não é. Eu não estou falando para ser escondido. Aí daria outro podcast. Outro podcast. Se preserve. E eu vou repetir, não é sobre namorar escondido, é sobre não estar falando daquilo que não está acontecendo. Sim. Se eu vou preparado com o meu coração em Deus, eu tenho certeza de que o impacto ele vai ser diminuído. E eu vou sobreviver e eu vou caminhar. É melhor chorar com a foto da pessoa na mão hoje do que chorar na mão dessa pessoa futuramente. Eu quero terminar dizendo uma coisa que Deus tem falado muito comigo. Não é nem comigo, né? Deus tem falado muito com o nosso pastor Costa Neto. Ele tem falado muito sobre a eternidade. Muito sobre a eternidade. E eu tenho visto muito a necessidade de entender sobre a eternidade na vida das pessoas. Então eu quero dizer para você, Speed Up, você que está aí ouvindo isso, por acaso hoje você está solteiro, solteira, você é singular ou está em um relacionamento que talvez não valha tão a pena. Ei, cuida das coisas do Senhor, porque no final de tudo, sozinho ou sozinho, quando você fechar os seus olhos aqui na terra, você abrir no céu, você vai estar diante de Deus. É melhor isso do que não tem, do que qualquer outra coisa. Eu sei que existe aqui uma expressão tipicamente cearense, acredito, um tal de frivião, que fica nos motivando a fazer certas coisas. Mas não faz. Mais vale morar com Jesus do que morar com outra pessoa
sem Jesus? Aí seriam Meu mais outras coisas. Inclusive, deixa eu dizer a última frase com À a agora. vontade. Ei, não leva ninguém para dentro da tua casa, não. Leva não. Leva não. Não leva não. Mesmo que você mora sozinho. Tá Ou bom, nem com a sua perfeito. família. Dá um tempo. Relaxa, dá um tempo. Não sei por que eu falei isso, mas eu falei. Eu sei Vai que, por quê. Pode vai falar. que foi Deus que mandou Eu sei dizer. por que você falou isso. Amém. Amém, igreja? Amém. Muito bom esse tempo aqui. Agradeço demais, pastor Rondinelli, por esse momento, Simone, né, mais uma vez aqui. Então, desejo um ótimo dia para cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nos leve aí no seu tempo para Sorocaba, né? Amém? Amém. Amém. Muito obrigado. Vocês estão cada vez melhores. Impressionante como isso melhora cada dia. Obrigado pela oportunidade, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.